dos livros interessantíssimos, não tinha em português, agora tem em inglês, era Windswept House, uma casa varrida pelo vento. Em português saiu O Último Papa. Tá. O Último Papa, tá? E botaram um subtítulo maneiro também, que é uma conspiração diabólica para destruir o Vaticano. Isso, a princípio, um livro de ficção. De ficção, cara, tijolão. Bem escrito pra caramba. Até pra quem... Eu fui ler inglês no original, anos atrás, falei, pô, até é difícil de entender, que é rebuscado o livro. Tá. Português tá mais tranquilo. Tá. Então, esse cara, ele começou a ganhar uma fama. Eu não sei se você pegou essa época, antes de ter os podcasts. Ainda existe o programa de rádio nos Estados Unidos, Coast to Coast AM. Tô ligado. Cara, esse programa era incrível, né? Ia só negócio de curupira também, mula sem cabeça. Só história maneira. O cara, John Titor, que viajou no tempo, né? Só maluquice, alienígena. Mas assim, audiência monstruosa. Ele começou a ir nesses programas e contar a história dos livros. Aí o apresentador, esqueci o nome do apresentador, hoje é o George Noory, né? Que é o outro, Art Bell. O Art Bell estava conversando com ele e falou, Padre Malakai, dizem que esses teus livros aí tem fundo de verdade. O livro Windswept House tem quanto de verdade aí? Ele falou uns 80%. Aí eu falei, pô, eu fiquei preocupado que eu tinha lido o livro, né? Cara, esse livro começa logo no início, falando que em 1963, numa data específica que eu não me lembro, que era uma data importante para o mundo espiritual, foram realizados 2 rituais sinistros, diabólicos, um numa capela ali no Vaticano e um outro na Carolina do Norte, nos Estados Unidos. Tá. Como não tinha internet, eles se conectaram por telefone para sintonizar. E ele disse que colocaram um trono e convidaram o diabo para sentar no trono e falaram, o Vaticano é teu agora. Não sou eu que estou falando isso, eu estou reportando o que ele diz no livro, é um insider. Depois de contar essas histórias, e quando ele estava para publicar o livro mais cascudo, que aí não seria ficção, seria não ficção, ele chegou a publicar, por exemplo, Os Jesuítas e a Traição da Igreja Católica, que tinha em português, mas esgotou, e talvez em inglês é mais fácil de achar, que é um tijolaço também. Nossa, então esse cara, ele produziu pra caramba. Muito. Então. Pô, produziu coisa pra caramba. Ele tem um livro só de exorcismo. Mano. O cara era exorcista também. Qual que é o nome do livro? Caralho, bom, mas esqueci aí se você o nome procurar do livro. Malachi. Malachi Martin. No YouTube, no Google aí, colocar exorcismo, deve encontrar esse livro. O cara tava saindo pra, sei lá, tava morando nos Estados Unidos, saindo pra fazer um exorcismo, capotou da escada e morreu. Claro que falaram que, deram uma voadora nas costas dele lá, né? Então, esse cara, ele defende essa ideia lá desde os anos 60 de que infiltraram o Vaticano para usar para montar essa plataforma, entendeu? E a gente, mas assim, as pessoas normais, a princípio, nada disso aconteceu de verdade, porque tudo continua acontecendo como deveria, não é? Ou não? Segundo ele, esse ritual aconteceu. Tá. O cara perguntou para ele se aconteceu. Beleza, aí o ritual, vamos dizer assim, que o ritual aconteceu, mas é tudo encoberto de uma maneira que continua tudo lindo aqui, é Jesus. Mas assim, ele explanou alguns caras, porque no livro, os malandros já pegaram o livro, identificaram todos os personagens, fizeram a tabelinha, ó, esse é esse, esse é esse. Então tinha um cardeal que era de Chicago, que ele falou que era o satanista infiltrado na parada. Que era o cara que era do clube, sei lá, do grupo que ele chamava, né? Então, assim, você vai achando as equivalências. Você fala, pô, meu irmão, agora eu entendi qual é desses caras. Aí tem aquela história de 1978, que foi o ano dos 3 papas, que, pô, o Papa João Paulo I chegou, ficou 33 dias só no poder, morreu de forma estranha, porque não deixaram ninguém ver o corpo, tentaram exumar o corpo para ver se ele tinha sido envenenado, não permitiram, falaram que a doutrina católica não permite, só que vários papas já tinham sido exumados. Então, aquela história estranha, né? Aí entra o João Paulo II, né? O João Paulo II entra com a missão de lutar contra a União Soviética, né? Aquele medo da União Soviética acabar com o cristianismo. E aí, eu não sei se você quer entrar nesse papo aí de o novo Papa, essas coisas. Em todos os papos, Daniel. Você... No Papa e no Papa. E no Papa. Vai dando aí que a gente vai aqui. Então, vambora, tá bom. Rio de Janeiro, né? Vambora. Rio de Janeiro, partiu. Vambora. Quer uma cerveja? Bora. Pô, não bebo não, só tô na aguinha. Não é aquela água que o passarinho não bebe, não. Mas eu acho que eu vou tomar uma cerveja. Tu pega uma cerveja pra mim, Eliane. Vamos lá. Aí, cara, entra a história que tá documentado, que eu acho que fui o único cara, talvez, no mundo que falei que um Papa americano quer vencer. Eu vi isso. Você viu essa parada? Eu vi isso. Acho que um dia antes, né? Tu tava falando. Dia 7. Por quê? Eu tava achando que ia ganhar o Parolin, que era o italiano. Por quê, cara? 41 anos sem ter Papa italiano. A galera não aguenta mais.
Falou, pô, mete aqui polonês, alemão, argentino, pô, tá na hora de a gente ter um italiano. Aí eu tava nessa, pô, acho que vai ser o italiano. Só que aí, meu irmão, no dia 6 à noite eu fui dormir, eu falei, brotou um raciocínio. Eu falei, cara, eles escolhem os papas sempre com a missão que tem a ver do momento. Aí eu pensei, cara, 1978 entrou o João Paulo II porque ele era polonês, naquela época a Polônia fazia parte da União Soviética, e ele ia poder fazer a frente, que ele conhece os caras, né? Dizem que a melhor maneira de você vencer o seu oponente é conhecê-lo. Ele conhecia e parece que a missão dele deu certo, porque o Muro de Berlim caiu, a União Soviética acabou. Pô, parabéns pra ele. Só que aí, meu amigo, cai a União Soviética, você não precisa mais de um papa anticomunista, teoricamente. Então, fica aquele negócio, né? Quem que a gente vai botar agora? Nesse meio tempo, a ala progressista, mais marxista ali do Colégio de Cardeais, começou a falar, precisamos tirar um conservador, botar um dos nossos, né? E aí eles se organizaram em vários grupos, alguns mais abertos, outros menos, como ficou conhecido como Máfia de San Galán, ou Máfia de São Galo, né? Porque essa galera progressista se reunia na Suíça para tentar montar o plano de voltar ao poder no Vaticano. E aí... Putz, a gente fica achando que é só no Brasil que os caras ficam de politicagem. Pô, rapaz, isso aí é a instituição mais antiga do mundo. É verdade. Se ela tá esse tempo todo aí, meu irmão, é porque os caras sabem jogar o jogo bonito, né? Os caras são ninja, meu irmão. Então, os caras pensaram, pô, a gente tem que... A gente não pode deixar continuar um conservador, não. Só que aí o que acontece? João Paulo II, que era conservador, ele tinha um cara que o apelido dele era o Rottweiler do João Paulo II, chamado Joseph Ratzinger, que é que depois virou o Bento XVI. Esse cara era o presidente para a Congregação da Doutrina da Fé, que é um nomezinho diferente para a Inquisição. Pô. Entendeu? Um eufemismozinho. Entendi. Lembra que tinha o Caveirão lá no Rio? Lembro. Aí pegava mal o Caveirão, mudaram para Pacificador. Né? FEBEM virou Fundação Casa. Isso. Aí então Inquisição virou Congregação para a Doutrina da Fé. O cara que passava o cerol em todo mundo lá era o Ratzinger. Ele chegou a botar na geladeira o Leonardo Boff, brasileiro, que falou, ó, você tá pregando teologia da libertação e tá pregando marxismo, tá na geladeira. 1 ano sem dar aula e sem pregar e sem fazer missa nem nada. E aí, depois ele abandonou a igreja. Então esse cara, meu irmão, era o caçador de comunista. Os comunistas lá, os progressistas, já não aguentavam mais. Mas o Bento entrou porque tinha essa força de ser braço direito de João Paulo II, mas ficou um negócio meio anacrônico. Os caras, pô, não tem mais União Soviética, comunismo não é mais um perigo. Pra que eu quero um cara desse? Aí, curiosamente, começa a surgir um monte de documentação comprometedora do Papa. Por exemplo, estava saindo o Wikileaks, saiu o Vatileaks. Um monte de pepino lá do Vaticano, negócio de dinheiro, ele não ter punido os padres que estavam abusando lá dos outros e tal, das crianças. E aí começou uma pressão ferrenha em cima dele. Oficialmente, ele falou, pô, tô cansadão, não vai dar não. Mas tem muitos livros e muitos vaticanistas que acompanharam que falam que a galera chegou para ele e falou, ó, ou tu sai, ou vai vir mais capivara aí, meu irmão. Vai ficar ruim pro teu lado. Aí ele jogou a toalha e falou, vou embora. Aí o que acontece? Em 2013, quando ele sai fora, qual é o cenário? Pô, totalmente diferente de 1978. O problema qual era? Qual o lugar onde tem mais católico do mundo? América Latina. 40% dos católicos estão aqui. Qual o país com maior concentração de católico pela porcentagem? Brasil. E eles estavam perdendo membro pra caramba para as igrejas evangélicas. Então, qual foi o racional? Precisamos de um cara especializado nesse novo problema. Quem que a gente pode chamar? A gente tem que chamar um cara, assim como a gente chamou um polonês, para resolver o problema da União Soviética, vamos botar o primeiro sul-africano. Sul-americano, perdão. Pega um latino. Falei sul-africano por causa do Trump. Você viu? Ligado. Vi. Vamos ter que pegar um sul-americano. E além disso, tem um plus. Mataram 2 coelhos com uma cajadada só. O cara não é só sul-americano, o cara era jesuíta. Sim. Primeiro papa jesuíta da história, que para quem conhece a história da Igreja Católica sabe que isso aí era uma coisa tão inimaginável quanto você ter um papa norte-americano. Por quê? Os jesuítas foram criados... Deixa eu explicar, não porque... Tudo que você quiser, Daniel. Tá bom, vamos embora. Demorou. Eu vou pegar um caminho mais fácil, porque senão ia queimar a largada aqui. Porque se eu falar por que o jesuíta era improvável, é melhor falar para que inventaram os jesuítas primeiro. Boa. O que acontece? Em 1517, Martinho Lutero faz a Reforma Protestante. E galera, guarda na gavetinha que ele era um monge agostiniano, da Ordem dos Agostinianos, beleza? Que vai ter a ver com o Papa Leão XIV.
Então, Martinho Lutero era um monge agostiniano que fez a reforma protestante, tá? Não vamos entrar no mérito se foi bom, foi ruim, como é que foi e tal. Tem a ver com as indulgências, que aí senão a história vai ficar meio longa. Tem a ver com o lance da Igreja Católica vender indulgências. Vender a salvação, vender, né? O cara quer ir pro céu, paga a indulgência aí. Porque o Papa Leão X, tá? Leão X, aí tem o Leão XIV agora. Leão X era da família Medici, ou Médici, né? Pro carioca. E ele queria embelezar a Basílica de São Pedro. Precisava de grana. Precisava de muita grana. Aí os caras falaram, e agora? Ele falou, agora a gente vai instituir um ano de jubileu. Aí ele falou, pô, mas já não tá na época, é de 50 anos. Ele falou, não, pô, ano de jubileu é excepcional, especial. Entendi. Pô, né? Pra gente financiar aqui, aí mandou brasa. Só que aí chegou o maluco lá, o Johann Tetzel, que era o cobrador ali de indulgência lá na Saxônia, lá, não tinha Alemanha ainda, né? Era Saxônia. Ele chegou lá e falou, ó, quem quiser que a alma da sua querida vovozinha suba imediatamente do purgatório, é só jogar uma moedinha aqui no baú. Quando o barulhinho da moeda bater no fundo do baú, a alma da sua vovozinha vai subir. Pô, o Martinho Lutero agarrou o cara e falou, ó, tu vai falar mentira aqui não, hein, pô. Porra, que safadeza, Sabe né? Sabe o que o Martinho Lutero disse pro cara que diz? Se você voltar aqui, eu te arrebento. Caraca, sensacional. O cara é maluco, tá né? Certo. É. Imagina, você defende, você viveu, você acredita naquilo ali, você é um sacerdote pra valer do cristianismo. Sim. E chega um cara falando que quando tu jogar a moeda, tua alma da vovó. É tipo falar pros outros que apostar no tigrinho, tu vai ganhar dinheiro, pô. O cara ainda mandava assim, pô, quem que não faria isso pela sua querida vovozinha, né? Pegou pesado. É. Né? Pô, a vovozinha, a gente fina, fazia um mingauzinho show de bola, né? Vou dar uma moral, aquele né? cafezinho ali no fim de tarde. Cara, assim, pô, o pessoal tá falando, Daniel é evangélico, tá zoando. Cara, a igreja evangélica também, pô, é uma bagunça geral. Não tô querendo dizer que é só a igreja católica que faz isso, mas talvez as evangélicas não foram as primeiras, não. Hein? O pessoal aprendeu a vender terreno no céu com o pessoal que veio antes. Tá? Então é uma bagunça também, infelizmente. Tá tudo bagunçado e tudo infiltrado. Mas aí, o que acontece? O Martinho Lutero começa essa parada da reforma protestante e a galera começa a sair da igreja católica e ir para os protestantes. Se a igreja não fizesse nada, ele ia falir, meu irmão. Aí ia sair todo mundo. Fiéis, né? Precisava fazer uma contra-reforma. 1500 e pouquinho, né? Então, 1517 foi a reforma, 31 de outubro, que é o dia clássico, né? E aí, o que a igreja faz? Ela se reúne num concílio de Trento e eles montam o que fazer. Então, eles falam, cara, a gente tem que conter o avanço dos protestantes. E aí, eles chamaram um cara, um espanhol, chamado Íñigo López, talvez seja meu parente, meu pai espanhol, né? E o cara ganhou um nome novo em latim chamado Inácio de Loyola. Inácio de Loyola, no espanhol, que tinha participado de um grupo ali separatista na Espanha chamado Los Alumbrados. Qualquer semelhança com a ideia de os iluminados o iluminismo e o Illuminati é só coincidência, né? Mas não é, né? Tem uma história interessante. Então eles chamaram esse ex-militar Inácio de Loyola para criar uma ordem católica, Companhia de Jesus, para militarmente conter o avanço dos protestantes, fazendo o que tivesse à altura. Espionagem, infiltração, manipulação, tudo que você puder imaginar. Tanto que a Companhia de Jesus é a mãe de todas as agências de espionagem que existem hoje, né? Se você pega um filme... É claro que filme não é verdade, mas é uma ilustração baseada em fatos reais. O filme O Bom Pastor, que é com o Matt Damon, produzido pelo Robert De Niro, Angelina Jolie novinha. Esse filme não estava disponível nos streaming mais não, mas agora voltou, para quem quiser assistir. Esse filme vai mostrar a criação da CIA. A CIA foi criada dentro da Universidade de Yale, dentro da Sociedade Secreta Skull and Bones, que a gente já teve vários presidentes americanos dali de dentro. E você vai ver que eram católicos. São grupos de católicos, membros desses grupos, né, da Ordem de São João, dos Cavaleiros de Malta, pessoal jesuíta, eles que criaram isso aí. Na verdade, a confissão auricular já era uma operação de inteligência também. Porque o cara chega... Não, o cara chega pro padre e fala, ó, fiz isso, não sei o quê, peguei a mulher dele, não sei o quê, roubei de não sei o que lá, me perdoa. O cara já tem essa informação pode ser usada para o exercício do poder. Igual os russos fizeram com a ideia do compromat, que é o documento comprometedor, que eu vou chantagear o cara, né? Sim. Então, os jesuítas começaram essa guerra contra a reforma protestante, para conter o avanço do protestantismo, se espalharam pelo mundo e falaram, vamos chegar primeiro que os protestantes, para já dominar o pico. Então, quando você tem, na época do Papa Francisco, 2013, os evangélicos tomando membro dos católicos,
tem que ser um sul-americano para salvar a América do Sul e tem que ser um jesuíta que está treinado 18 anos da vida dele para fazer essa missão. Então, primeira coisa que eles fazem, Jornada Mundial da Juventude em Copacabana, no Rio, para dar um gás na juventude católica. Já nesse plano, vamos evitar de perder membros, vamos dar um gás no catolicismo brasileiro. E deu certo, você vê que o catolicismo hoje está né, revigorando aí, tem uma galera forte aí, né? Então faz parte desse... Foi um plano bem feito. E aí o que acontece? Galera progressista feliz, porque o Francisco progressista, esse negócio de vamos cuidar do pobre, uma igreja mais sinodal. O que é uma igreja sinodal? Uma igreja que não tem uma hierarquia rígida, é mais horizontal, tipo, eu não mando em ninguém, aqui é todo mundo igual. Então uma igreja mais voltada para o povo, uma influência da teologia da libertação, que é a parte marxista do cristianismo, que tem um lema que é bem categórico, né? A opção preferencial pelo pobre. A igreja optando pelo pobre. Então, os progressistas estavam felizes com aquela situação. Só que o Papa Francisco, o que ele fez? O cara jesuíta não é bobo, né? Deixa eu agora contar a segunda parte, que é por que era improvável ter um Papa jesuíta e por que, desde os anos 1500, nunca tinha tido um Papa jesuíta até hoje. Os jesuítas foram ficando tão fortes com esse negócio de espionagem, poder, militarismo, que a igreja ficou com medo deles assumirem o poder, já assumiu o controle, dominarem tudo. Então, da própria igreja. Da própria igreja, eles serem mais fortes que a própria igreja. E aí, em 1773, o Vaticano cancelou os caras. Falou, acabou, não existem mais. Os caras ficaram irados, né? Falou, mas como assim? Como é que a gente deixou chegar nesse ponto? E aí, só de anedota aqui para quem gosta de maluquice, 1773, os jesuítas foram cancelados. Em 1776, um cara que foi formado pelos jesuítas não tinha Alemanha ainda, no que viraria a Alemanha, chamado Adam Weishaupt. Ele era professor de direito canônico numa universidade, chamada Universidade de Ingolstadt. A gente está falando... O que é direito canônico? Direito canônico é direito relacionado à igreja. Tá. Como é que é toda a parte jurídica da igreja. Entendi, tá bom. Tá? Que é um assunto interessante pra caramba, né? Você vê o conclave, é cheio de regrinha. Na verdade, tem um monte de profissional do direito canônico, professor, que diz que a igreja está uma bagunça, porque o Papa Bento XVI ele não teria, de fato, no papel, dentro do direito canônico, renunciado. Ele renunciou ao exercício do papado, mas não à condição de papa. Porque tem dois aspectos no direito canônico do ofício do papa. Tem o munus, que é o exercício no dia a dia, e a cátedra, que é o fato dele estar sentado na cadeira. Ele renunciou só ao munus, não renunciou à cátedra. Por isso você tinha dois papas. Então tem gente que falou, o Francisco não é papa, porque o outro ainda era. Aí entra a história dos antipapas, que são os papas ilegítimos dentro do direito canônico. Já houve vários na história. Teve uma época que tinha 3 papas ao mesmo tempo. Tinha uma guerra entre os papas, né? Viagem. Então, mó doideira. Então, o direito canônico é interessante pra caramba, né? Dá uns debates legais. Então, esse cara, em 1776, ele montou um plano para acabar com as monarquias europeias e criar uma espécie de república em cima disso. Então ele montou uma conspiração, isso é histórico, né? É documentado. Então ele cria uma sociedade secreta que era tipo uma supermaçonaria para derrubar as monarquias da Europa e acabar com o antigo regime das monarquias europeias. Só que esse plano estava sendo espalhado, um cara estava de cavalo lá mandando as cartas, aí caiu um raio no maluco. O cara morreu, caiu, os papéis ficaram todos espalhados, a galera olhou e falou, aqui, ó, estão montando um plano aí, subversivo, prenderam todo mundo. Aí a galera saiu fora, muitos foram para a França. Deus não queria que isso acontecesse, com certeza. Naquela época, né, porque acabou acontecendo depois, né. Atrasou só um pouquinho.